Bom dia, hoje é 30 de junho. Vocês podem copiar no caderno com caneta, então a resposta deve ser a lápis. Coloque o nome da escola, a data, antecessor e sucessor do número 182. Escrevam 182 na forma ordinal, centésimo, octogésimo, segundo e 182 na forma romana. Hoje nós vamos estar vendo mais um significado de uma palavra e a palavra é etimologia. Etimologia é o estudo que determina a origem das palavras ou o modo como elas se formaram, tendo em conta sua evolução no tempo. Então, algumas palavras elas evoluem conforme o tempo, são adequadas, depois nós vamos ver isso. É como se fosse um vocabulário, nós vamos estar vendo o significado de palavras. Vamos ver hoje também alguns exercícios para estar recordando o que já foi aprendido e aprendendo coisas novas. Exercício 1. Complete as frases com bem ou bom. Quando vocês forem fazer o exercício, prestem bastante atenção, leiam primeiro a frase, completem oralmente, só depois coloquem no caderno. Se não der sentido, é porque está errado. Mamãe está se sentindo bom. Ela teve um bem dia. Parece que essa frase ficou boa para se ouvir? Não ficou estranha? Então, façam isso. E depois tentem novamente. Mamãe está se sentindo bem. Ela teve um bom dia. Perceberam a diferença? Então, quando for fazer, completem oralmente primeiro e depois, se der sentido, completem a lacuna lápis. Número 2. Complete com os artigos definidos adequados. E aí, lembra o que é artigo definido? Esqueceu? Então volta lá no caderno e olha novamente. Muito simples essa. Número 3. Use mal com L ou mal com U, conforme o caso. Vocês lembram que também tem uma regrinha, uma dica para quando nós usamos L e quando usamos U? Quando que nós usamos com L? Quando nós usamos com U? O mal com U, ele é um adjetivo, então ele pode ser trocado por bom. E o mal com L, ele vai ser um advérbio, então ele pode ser trocado por bem. Olhem lá no caderno novamente e confiram. Antes só do que mal acompanhado. Então eu posso fazer aquela troca, né? Antes só do que bem acompanhado, antes só do que bom acompanhado. Qual que dá mais sentido? Então, façam com cuidado e com bastante atenção. Número 4. Complete com M ou N de acordo com a regrinha. Que regrinha? Tem alguma regrinha para isso? Tem sim. Nós só usamos o M antes das consoantes P e B. Então, se não lembrar também, confira no caderno novamente e completem essa parte. Então, vamos para a outra parte. Hoje nós vamos ver a apostila da página 66 até a 78. Copiem com atenção, usem letra maiúscula, acento, pontuação, capricho na letra. E quando terminar as atividades, já enviem as páginas. Não fica esperando para mandar tudo de uma vez, que atrapalha a correção dos colegas. O texto de hoje é um texto já que vocês conhecem uma versão. Esse vai ser um pouquinho diferente. Ser diferente. Então, vocês vão assistir primeiro a história do Patinho Feio, para depois ler essa história e ver qual é a diferença dos textos.
texto de hoje é o Patinho Bonito. O que será que acontece nessa história? Olha, prestem atenção, tem até um ovo azul. Olha ele no espelho. O patinho dormindo numa cama. Como será que é essa história, hein? Então leiam com bastante atenção. Agora que vocês já leram, perceberam a diferença? Tinha alguma semelhança com outra história? Elas são até bem parecidas, né? No que será que elas se parecem? No que será que elas são diferentes? Vocês conseguem me dizer depois? Então vamos para o entendimento do texto. Por que a história tem o título O Patinho Bonito? Por que será que tem esse nome? Número 2. Que outro título você daria para essa história? Por quê? Número 3. Por que Milton começou a pensar que era gente? Por que esse patinho achou que ele era gente? O que na história estava falando que deu a entender que ele era gente? Número 4. Leia um trecho da história. O tempo foi passando e Milton era o patinho mais bonito da escola. Todos olhavam para ele e diziam: como ele é bonito. Como era a frase que os outros costumavam dizer quando se referiam ao conto original? Nessa frase eles estão falando: nossa, como ele é bonito. E no conto do Patinho Feio, como que eles falavam? Eles falavam a mesma coisa do patinho? Como era a convivência de Milton com os demais patos? Ele vivia bem com os outros? Número 6. Compare esse conto com o original. Com relação aos patos, podemos afirmar que... Então, vocês, fazendo uma comparação com o conto do Patinho Feio e com esse do Patinho Bonito, o que podemos relacionar? Os patinhos não aceitavam suas diferenças? Se sentiam da mesma forma em relação aos demais? Se distanciaram porque não gostavam das amizades? Fugiram porque achavam melhores que os demais? Número 7. Essa história termina quando? Milton sonha que fugiu de casa. Milton é elogiado por todos na escola. Milton fica feliz por ser um pato de verdade. O guarda confunde Milton com um pato mecânico. Continuando. De acordo com as duas histórias, o que estudamos? Faça uma descrição comparativa entre o ovo do patinho feio e o ovo do patinho bonito. Então, na história do patinho feio, como que era o ovo dele? E agora, na história do patinho bonito, como que é o ovo que ele nasceu? Então, até lembra uma data comemorativa nossa, né? Então, lembrem do outro conto. Se precisar, procurem outro conto. Mas é simples, né? A resposta. E leiam novamente aonde está a descrição do ovo do patinho bonito. Número 2. A mãe do patinho disse: Quem e Quá eram nomes para patos comuns. Explique o que ela quis dizer. Por que esses nomes não serviam para o patinho dela? Número 3. Por que o guarda chamou o pato de malandro? Número 4. Você acha que é mais vantagem ser um patinho feio, que se transforma em cisne, ou um patinho bonito, que se acha o melhor de todos,
Justifique. O que seria melhor? Um ser feio e depois ficar bonito? Ou um que é bonito e se acha que é melhor que todo mundo? Número 5. O que você achou deste conto? Escreva a sua opinião. Então, na número 5, vocês vão escrever o que vocês acharam. Acharam interessante? Por quê? Não é para ficar falando, achei bonito, achei legal, que isso já é lá das outras séries. Agora vocês vão ter que responder um pouquinho mais conciso. Continuando. Descubra qual é a palavra secreta e escreva no local correto. Dica: todas as palavras são escritas com uma única letra do alfabeto, sem som. Qual que é a letra do alfabeto que não tem som? Mamífero herbívoro de grande porte. Então, olha os espacinhos da letra aí. Cada espacinho desse é uma letra. Ser humano adulto do sexo masculino. Planta com propriedades aromáticas, condimentares, ornamentais e medicinais. Terreno onde se cultivam hortaliças, legumes. Aeronave construída para se elevar verticalmente tem amplo uso militar. Então, todas essas palavras começam com uma letra sem som. Então, cada espacinho desse corresponde a uma letra que vai formar a palavra. Muito fácil esse, hein? Pesquise sobre a etimologia dessas palavras. Então, vocês vão pesquisar o significado delas. Por exemplo, horta. Da onde será que originou a palavra horta? Helicóptero. É originária de qual idioma será? Hipopótamo. Hortelã. E homem. A nossa língua, a maior parte das palavras é formada pelo latim. Então, vocês vão estar achando significados desse tipo. Então, quando vocês forem pesquisar, vocês não vão pesquisar significado da palavra horta. Vocês vão buscar por etimologia da palavra horta. Pesquisem desse jeito, que daí vocês vão achar o significado, a origem dela. Então pode ser que quando vocês achem, fique meio esquisito o que está escrito, mas não é. Mas é só perguntar depois se está certo ou não. Então, na horta, vocês vão achar assim: vem do latim hortus. Daí vem o significadinho na frente: pátio, secado, jardim e verduras. Então, depois, se tiver dúvida, é só perguntar. Mas quando vocês forem pesquisar, vocês vão pesquisar como origem da palavra e escreve a palavra na frente. Número 3. A origem dessas palavras podem ajudar na escrita? Conversem sobre o assunto. Então, o que isso quer dizer? Conforme o mundo foi evoluindo, algumas palavras evoluíram junto também. Então, algumas palavras elas sofreram modificações. Então, às vezes, vocês escrevem uma palavra e gostariam de saber, mas por que essa palavra é assim? Por que escreve desse jeito e não de outro? Então, é por isso. É por causa da origem dela. Então, muitas palavras da língua portuguesa são originárias de outras línguas, são adaptadas. Então, é por isso que algumas
nós escrevemos de um jeito e por isso que escrevemos de outro. Pesquise palavras iniciadas por essa letra e faça um cartaz. A número 4 vocês deixem para fazer no final. Está pedindo para pesquisar palavras iniciadas por essa letra. Que letra que nós estamos falando? A letra H. Então, depois vocês procurem alguma outra palavra, achem alguma curiosidade dessa palavra, mas façam isso só depois que terminarem toda a lição. Continuando. O H é utilizado na palavra Bahia por tradição ortográfica e consagração pelo uso. Não é utilizado, contudo, nas palavras cognatas de Bahia, como baiano. O oposto acontece com outras palavras, como erva e inverno, que, embora escritas sem H, possuem palavras cognatas escritas com H, como herbívoro e invernal. Em chat de internet e mensagens de celular, o H também é utilizado em linguagem informal para substituir o acento agudo, sendo comum a utilização de palavras como é, lá, só, até. Então, na linguagem utilizada em celular, muitas vezes, se vocês verem palavras acompanhadas por H, estão indicando, na verdade, o acento. Já fizeram isso? Eu, sinceramente, acho que fica mais difícil do que você colocar o acento, do que aumentar a letra. Mas aí cada um faz de um jeito. No Brasil existem vários nomes próprios grafados com H, principalmente formando a sequência TH, como em Tiago, Mateus, Beth, Matias, Theo, Thomas. Antes da reforma ortográfica de 1911, muitas palavras eram escritas com PH, com sonoridade de F, como farmácia, filosofia. Então, antigamente, tinha algumas palavras que, para fazer o som do F, eram escritas com PH. Se vocês tiverem curiosidade depois, pode estar perguntando para o vô ou para a avó, que eles com certeza vão saber responder. E a língua portuguesa, conforme o tempo passa, ela também vai sofrendo algumas transformações ortográficas. Então, a última, se eu não me engano, foi em 2010. Então, ao longo do tempo, foi ocorrendo várias reformas ortográficas. Como eu tinha falado, 2010, mas foi um período de adaptação e que teria que ser adequado até 2016. Então, todos os livros que tivessem a velha ortografia teriam que ser escritos novamente, tudo corrigido, e isso leva sempre um grande período de adequação. Continuando. O que é isso? Nós já aprendemos a escrever um diálogo usando 2 pontos e travessão. Porém, nessa história também há o uso de aspas. Observe. Milton começou a ficar meio besta. Diziam: Milton, vem nadar. Ele respondia: eu não. Pense que eu sou pato como vocês. Pensam que eu sou pato como vocês? Então, olha o uso da aspas. Quando se usam aspas para escrever o diálogo, não é necessário mudar de linha nem usar travessão. Basta colocar as aspas, entre aspas, a fala do personagem. Reescreva o diálogo acima, utilizando 2 pontos e travessão. Então, vocês vão escrever o diálogo novamente,
vocês comecem. E Milton começou a ficar meio besta, diziam. 2 pontos. Então, depois dos 2 pontos, outra linha. O que nós usamos na outra linha? Travessão. Milton, vem nadar? Ele respondia, na outra linha. 2 pontos. Travessão. Eu não. Pensam que eu sou pato como vocês? Então, quando vocês reescreverem, usando os 2 pontos e o travessão, vocês não precisam pôr as aspas, porque as aspas são usadas para substituir o travessão durante o uso no texto. Então, não precisaria mudar de linha. Número 2. Imagine que você é um patinho que ouviu esse diálogo de longe e correu para contar aos amigos. Como você contaria? Então imagina que vocês são patinhos, estão passando perto e ouvem esse diálogo dos patinhos chamando o outro patinho para nadar. Como que vocês contariam para outra pessoa? Lembrando que se vocês estão contando para outra pessoa, vocês vão estar falando de alguém. Então, quando nós falamos de alguém, nós usamos o discurso indireto. 3. Leia outro trecho da história e observe o uso das aspas. Todos olhavam para ele e diziam, como ele é bonito. Ele se olhava no espelho e dizia, como eu sou bonito. E ficava pensando, sou tão bonito que talvez eu nem seja um pato de verdade. Tem até nome diferente. Meu ovo era azul, eu me chamo Milton. Quem sabe eu sou gente. Agora escreva as seguintes frases utilizando o diálogo entre aspas. Me larga, gritava Milton. Então vocês vão perceber o quê? Que nessa fala tem o uso de travessão. Como vocês vão escrever agora utilizando aspas, o que vocês têm que fazer? Tirar o travessão. Então vocês coloquem o sinalzinho das aspas, escrevam me larga, coloca uma vírgula no lugar do outro travessão, gritava Milton e põe um ponto final. Então, as aspas vai ser usada onde está a fala dele. Letra B. E seus pais disseram, puxa, ainda bem que você se convenceu. Então, se não é um diálogo, vai ser uma frase só. E vocês vão trocar a parte que tem 2 pontos de travessão por aspas. Então, para recordar, no discurso direto, nós conhecemos a personagem através das suas próprias palavras. Então, para fazer o discurso direto, nós usamos travessão e alguns verbos, que pode ser falar, dizer, responder, retrucar, indagar, declarar, exclamar e assim por diante. Esse é no discurso direto, que nós vamos ter uso de travessão, que é a personagem que vai estar falando. Já no discurso indireto, é o narrador que vai contar o que a personagem disse. Então, nós vamos conhecer a história de forma indireta. Então, nesse caso aí, os pais de Milton, quando viram o ovo no ninho, foram logo perguntando. 2 pontos na outra linha, travessão.
Poxa, ainda bem que você se convenceu. Só que, para fazer a forma indireta, não vai poder ter esse travessão, porque é o narrador que vai estar falando. Então, no caso, vocês vão repetir a frase inteira. Os pais de Milton, quando viram o ovo no ninho, foram logo perguntando. Então, né, essa frase está errada. O livro trouxe a frase errada. Porque se estavam perguntando, deveria ter nessa fala um sinal de interrogação. Aqui não tem. Então, não é essa frase. Quando eles encontram o ovo no ninho, eles vão perguntar: mas o que é que esse ovo está fazendo aí? Então, esse foi um erro do livro. Então, na número 4, a frase "puxa, ainda bem que você se convenceu" está errada. A frase certa, que vai ter que ser usada aí para ser transformado em discurso indireto, é essa frase aqui, ó. Mas que é que esse ovo está fazendo aí? Então, na hora de vocês escreverem de forma indireta, vocês vão escrever: os pais de Milton, quando viram o ovo no ninho, logo perguntaram o porquê do ovo estar lá. Então, essa fala que seria do pai do Milton não vai existir mais. Vai ser a fala do narrador. Então, corrijam essa parte aí no livro de vocês. Enriquecendo o vocabulário. Leia a frase: aquele pato se julga galã. Ser galã significa... O que é o significado? Qual o significado de galã? Galã nessa frase significa que ele acha que é ator, significa que ele pensa que é um artista, significa que ele se acha bonito e elegante, significa que ele trabalha na televisão. Qual é o verdadeiro significado de galã? Número 2. Escreva a fala de Milton que confirma essa frase, em que ele realmente se acha o galã. Então, vocês vão achar no texto. Número 3. No final da história, o narrador conta que Milton dizia: sou um pato, e dava um suspiro de alívio. Escreva 2 sentidos diferentes para a palavra suspiro. O primeiro significado deve estar de acordo com o contexto da história. Vocês sabem o que é suspiro? Enquanto a gente está dando aquele suspiro de alívio, o que significa? Que nós estamos respirando mais forte, de forma prolongada. Então, deu aquele suspiro. Só que também tem uma outra coisa que vocês gostam muito. E tem vários formatos até, que também chama suspiro. Então, vocês vão escrever os 2 significados, 2 sentidos diferentes. Lembra do sentido denotativo e do conotativo? Número 3. Continuando o outro. E a palavra alívio, qual o significado? Então, tem a 3A do suspiro. Então, na número 3A, vocês precisam de 2 sentidos diferentes para a palavra suspiro. O primeiro é de acordo com o texto. E o segundo foi a dica que eu dei do que vocês gostam. Depois, vocês vão procurar na letra B o significado da palavra alívio. Número 4. Faça uma pesquisa em dicionários, livros, enciclopédias ou na internet e explique o significado da palavra pato, de acordo com cada frase. Lembra que nós também já vimos isso? Sentido denotativo, conotativo.
Milton era realmente um pato muito bonito. É aí do que a gente está falando, né? Aquele menino é um pato. O que será que significa isso? E letra C. Meu irmão aprontou e eu acabei pagando o pato. Vocês já ouviram essas expressões? Então, na letra A, Milton era realmente um pato bonito. Está falando no sentido denotativo. Aquele menino é um pato. Menino é pato? Não, mas qual o significado que está usando aí? Meu irmão aprontou e eu que eu paguei o pato. Geralmente é sempre assim, né? Os irmãos mais velhos aprontam e os mais novos que pagam o pato. Ou os mais novos aprontam e os mais velhos que pagam o pato. Número 5. Continua a pesquisa, mas agora com a palavra besta. Milton começou a ficar meio besta. Um problema besta acabou gerando toda essa confusão. Vamos preparar a besta para transportar a carga. Aquele menino é um besta, só fala bobeiras. Então, temos 4 frases aí para vocês procurarem os significados. Façam com bastante atenção. Não é para ficar fazendo coisa por adivinhação. Nós já fizemos exercícios parecidos com esses, de sentido denotativo e conotativo, de expressões linguísticas. Então, façam corretamente. E mãos à obra. Se tiverem dúvida, depois mandem as perguntas.